Jó é um dos personagens mais intrigantes e inspiradores da Bíblia. Sua história é um verdadeiro testemunho de perseverança, fé inabalável e da soberania de Deus diante das adversidades. Mas você já parou para refletir profundamente sobre o que podemos aprender com a vida de Jó? Hoje, vamos mergulhar nesse tema e explorar as valiosas lições espirituais que sua história nos oferece. E se você deseja compreender mais sobre a fé e fortalecer sua caminhada com Deus, inscreva-se no canal Palavra do Dia. Aqui você encontrará mensagens que transformam vidas e nos aproximam de Cristo. Não esqueça de ativar o sininho para receber as reflexões diárias. A história de Jó está registrada no livro que leva seu nome, no Antigo Testamento, e é uma das narrativas mais profundas e impactantes da Bíblia. Jó vivia na terra de Uz e era um homem conhecido por sua riqueza, integridade e devoção a Deus. Ele possuía grande prestígio na sociedade, era respeitado por sua conduta e reconhecido como um homem temente a Deus. Logo no início de sua história, em Jó capítulo 1, versículo 1, lemos: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa breve descrição já destaca o caráter exemplar de Jó. Jó era um exemplo de fidelidade e pureza, não apenas por evitar o mal, mas por buscar constantemente agradar a Deus. Ele oferecia sacrifícios regularmente, até mesmo pelos pecados que seus filhos poderiam ter cometido involuntariamente. Jó, capítulo 1, versículo 5. Isso reflete o coração de um pai amoroso e de um servo fiel que se preocupava em manter sua casa alinhada com os princípios divinos. Porém, apesar de sua obediência e retidão, a história de Jó revela uma verdade desafiadora. Mesmo aqueles que andam no caminho de Deus podem enfrentar sofrimentos profundos. A narrativa toma um rumo inesperado quando Satanás se apresenta diante de Deus e lança um desafio. Satanás questiona a integridade de Jó, afirmando que ele só permanece fiel porque Deus o protege e o abençoa. Em Jó, capítulo 1, versículo 10, Satanás diz: Porventura, Jó teme a Deus de graça? Não cercaste tu, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Deus, confiante na fé de Jó, permite que Satanás o teste, mas com limites claros. Ele poderia tocar em tudo o que Jó possuía, mas não em sua vida. Jó, versículo 1, capítulo 12. Essa permissão divina inicia uma sequência de eventos que desafiariam a fé de qualquer ser humano. Essa introdução nos convida a refletir sobre um ponto crucial. A fé verdadeira não está baseada nas bênçãos materiais ou na ausência de sofrimento, mas na confiança inabalável em Deus, independentemente das circunstâncias. A vida de Jó nos desafia a avaliar a profundidade de nossa fé. Será que também permaneceremos firmes diante de provações tão intensas? A história de Jó toma um rumo trágico e desafiador quando ele enfrenta uma série de testes permitidos por Deus. Na primeira fase, Satanás é autorizado a atacar tudo o que Jó possui, mas não sua vida. E os acontecimentos que se seguem são devastadores. Jó perde todos os seus bens e servos, mas o golpe mais doloroso é a perda de seus filhos. Em um único dia, ele recebe notícias de que seus filhos estavam reunidos quando uma grande calamidade os atingiu, tirando-lhes a vida. A dor de perder a família e tudo o que construiu ao longo da vida seria suficiente para esmagar qualquer pessoa. Mesmo diante de tamanha tragédia, a reação de Jó é surpreendente e profundamente tocante. Em Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21, está escrito: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Essa resposta demonstra que a fé de Jó não estava fundamentada em suas posses ou em suas circunstâncias. Ele reconhecia que tudo o que tinha vinha de Deus, e mesmo em meio à dor, ele escolheu adorá-lo e bendizê-lo. Mas as provações não terminam aí. Na segunda fase, Satanás recebe permissão para tocar na saúde de Jó, mas ainda assim é proibido de tirar sua vida. Jó é acometido por feridas terríveis em todo o corpo, a ponto de usar um caco de cerâmica para raspar suas feridas e tentar aliviar o sofrimento. Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8. Sua condição era tão miserável que ele foi desprezado até mesmo por aqueles ao seu redor. Nesse momento, sua própria esposa, consumida pelo sofrimento, sugere que ele amaldiçoe a Deus e morra. Jó, capítulo 2, versículo 9. No entanto, Jó, firme em sua fé, responde: "Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal?" Jó, capítulo 2, versículo 10. Essa resposta revela a profundidade da confiança de Jó em Deus. Ele entendia que a soberania divina não está limitada àquilo que consideramos bom. Deus é digno de confiança em todas as situações, mesmo nas mais difíceis. As provações de Jó nos ensinam sobre perseverança e fé inabalável. Ele nos mostra que a verdadeira fé não é baseada em conforto ou na ausência de desafios, mas em uma confiança sólida e imutável em Deus, mesmo quando enfrentamos as piores adversidades da vida. O exemplo de Jó nos desafia a refletir. Nossa fé em Deus é baseada em suas bênçãos ou na confiança em quem Ele é. Jó nos ensina que a verdadeira fé não se abala diante das adversidades. Grande parte do livro de Jó é dedicada a diálogos intensos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos chegam inicialmente com a intenção de consolar Jó, mas logo seus discursos tomam outro rumo. Eles acreditam firmemente que o sofrimento de Jó é consequência de algum pecado oculto em sua vida. Para eles, a lógica é clara. Deus é justo e recompensa os bons, enquanto pune os maus. Assim, se Jó está enfrentando tamanha calamidade, deve ser porque ele cometeu algum pecado grave que está oculto. Elifaz argumenta com base em suas experiências pessoais, sugerindo que Jó deveria buscar a Deus e se arrepender. Jó, capítulo 4, versículos 7 e 9. Bildade, por sua vez, apela para a tradição, afirmando que Deus não rejeita os íntegros, mas castiga os ímpios. Jó, capítulo 8, versículo 20. Zofar, talvez o mais severo dos três, acusa Jó de arrogância por questionar a justiça divina e sugere que ele merece até mais sofrimento. Jó, capítulo 11, versículo 6. Essas acusações aumentam a dor de Jó, que além de enfrentar perdas e doença, precisa lidar com a incompreensão de seus amigos. Jó, por outro lado, mantém sua defesa, insistindo em sua integridade e questionando o motivo de tanto sofrimento. Ele não nega a soberania de Deus, mas expressa sua angústia e o desejo de entender por que está passando por tamanha provação. Jó chega a clamar por um mediador entre ele e Deus e declara: "Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, defenderei o meu proceder diante dele." Jó, capítulo 13, versículo 15. Esses diálogos refletem uma luta profunda que muitos enfrentam, a busca de sentido no meio do sofrimento. Quando a dor parece inexplicável, é natural que surjam questionamentos. Jó nos ensina que mesmo em meio às nossas dúvidas, é possível continuar buscando a Deus e confiando em sua soberania. Quantas vezes nos questionamos sobre os motivos do sofrimento que enfrentamos? A história de Jó nos lembra que Deus é soberano, mesmo quando seus planos estão além da nossa compreensão. Os diálogos do livro mostram que Deus não se ofende com nossas perguntas e que podemos nos achegar a Ele, mesmo em nossa confusão. Assim como Jó, podemos levar nossas dúvidas e angústias a Deus,
confiando que ele tem o controle de todas as coisas. Após longos capítulos de diálogos entre Jó e seus amigos, finalmente Deus fala. Ele se manifesta a Jó a partir de um redemoinho, um evento que marca a transcendência e a soberania divina. Jó, capítulo 38, versículo 41. No entanto, a resposta de Deus não é o que muitos esperariam. Ele não oferece uma explicação direta para o sofrimento de Jó, nem aborda os argumentos apresentados por seus amigos. Em vez disso, Deus o confronta com uma série de perguntas que destacam sua soberania, sabedoria e poder absoluto. Deus inicia sua fala com uma pergunta poderosa. Quem é esse que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem, vou interrogá-lo e você me responderá. Jó, capítulo 38, versículo 2 e 3. A partir daí, Deus começa a apresentar questões sobre a criação do universo, os mistérios da natureza e a complexidade do mundo que apenas Ele compreende. Ele pergunta: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me se é que sabe tanto. Jó, capítulo 38, versículo 4. Essas perguntas, longe de serem meramente retóricas, têm o objetivo de mostrar a Jó a grandeza de Deus e a limitação humana. Deus destaca que sua sabedoria está além da compreensão humana e que, como Criador de todas as coisas, Ele governa o universo de forma soberana e perfeita, mesmo quando os seres humanos não conseguem entender seus propósitos. Diante da majestade de Deus, Jó reconhece sua pequenez e se humilha. Ele percebe que havia falado de coisas que estavam além do seu entendimento. Em Jó, capítulo 42, versículo 2 e 3, Jó responde: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, sem conhecimento, obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, que eu não conhecia. Esse momento de confronto não é para condenar Jó, mas para trazer uma perspectiva renovada. Deus mostra que, mesmo quando os seres humanos não conseguem compreender os detalhes de sua obra, Ele está no controle absoluto. A resposta de Deus a Jó não é uma explicação, mas um convite à confiança plena na soberania divina. Quantas vezes, assim como Jó, tentamos entender os planos de Deus e questionamos o porquê das situações que enfrentamos? A resposta de Deus nos lembra que não precisamos entender tudo para confiar nele. Sua sabedoria é infinita e sua soberania é perfeita. Jó nos ensina que mesmo em meio à dor e à confusão, devemos nos render à grandeza de Deus e confiar que seus planos são sempre bons. Após enfrentar uma provação intensa, marcada por perdas e questionamentos, a história de Jó caminha para um desfecho que destaca a misericórdia e a fidelidade de Deus. O capítulo final do livro de Jó apresenta um momento de virada. Deus restaura a sorte de Jó e o abençoa abundantemente, mais do que em sua vida anterior. A restauração de Jó começa quando ele ora por seus amigos, mesmo após as duras críticas que recebeu deles. Jó, capítulo 42, versículo 10. Esse ato de intercessão não apenas reflete o caráter humilde e misericordioso de Jó, mas também marca um momento de reconciliação e renovação espiritual. É interessante notar que a restauração de Jó não está ligada a um mérito humano, mas à graça divina. Deus abençoa Jó com o dobro de tudo o que ele havia perdido. Em Jó, capítulo 42, versículos 12 e 13, lemos: assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Esses números simbolizam a plenitude da restauração divina, mostrando que Deus não apenas devolve, mas faz isso em abundância.
Além das bênçãos materiais, Jó também recebe o dom de uma vida longa e próspera. Ele viveu mais 140 anos, viu seus filhos e netos até a 4ª geração e morreu em boa velhice. Jó, capítulo 42, versículo 16 e 17. Essa longevidade e plenitude de vida são um testemunho do cuidado e da graça de Deus. A restauração de Jó nos ensina que Deus não se esquece de seus filhos, mesmo em meio ao sofrimento. Embora as provas possam parecer intermináveis, Deus tem o poder de transformar nossa dor em um testemunho de sua bondade e fidelidade. No entanto, é importante ressaltar que a restauração divina nem sempre acontece da maneira ou no tempo que esperamos. Às vezes, as bênçãos vêm em formas inesperadas, mas sempre refletem o amor e a justiça de Deus. Assim como Jó, somos chamados a perseverar e confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Ele tem o controle de todas as coisas e, no momento certo, trará restauração e renovação para aqueles que permanecem firmes na fé. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Inscreva-se no canal Palavra do Dia e ative o sininho para receber mais reflexões bíblicas como essa. Assim, você não perde nenhum conteúdo e nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Que Deus te abençoe. A história de Jó é, acima de tudo, uma jornada de fé, perseverança e humildade diante de Deus. Ela nos desafia a enxergar além das circunstâncias imediatas e a confiar na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Jó passou por perdas inimagináveis, dores físicas e emocionais e enfrentou dúvidas profundas, mas manteve sua fé em um Deus que ele sabia ser justo e bom. Um dos grandes ensinamentos que podemos tirar dessa história é que o sofrimento não significa ausência de Deus. Pelo contrário, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente, trabalhando em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. Em Jó capítulo 23, versículo 10, lemos: "Mas ele sabe o caminho que eu tomo. Quando me provar, sairei como o ouro." Assim como Jó, somos moldados e refinados por meio das provações e nosso caráter é fortalecido. Outro ponto importante é o reconhecimento de nossas limitações diante da grandeza de Deus. Quando Jó finalmente encontra-se com o Senhor, ele percebe que muitas das suas questões não podem ser respondidas humanamente, mas que Deus está no controle de tudo. Isso nos lembra que nem sempre teremos todas as respostas, mas podemos confiar que Deus é sábio e tem um propósito para cada situação. Por fim, a restauração de Jó nos encoraja a nunca perder a esperança. Deus é fiel para nos renovar e transformar nossa dor em algo maior e mais belo. Que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas, confiar em Deus em todas as circunstâncias, perseverar na fé e permanecer humildes diante dele. Obrigado por você ter chegado até aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.